Por favor, me dá o avião dos brasileiros. O Thiago Gardinari está aqui também comigo. A hora da chegada de 211 brasileiros. Esse avião levava mais gente, alguns são tripulantes, mas foram 211 pessoas que estavam em Israel e que começaram, portanto, a descer nesse momento. Olha aí, são 5h08 da manhã, esse avião acabou de chegar. Essas imagens foram resgatadas, mas são imagens de agora há pouco. E nós temos muita gente emocionada, pessoas que já contaram seus relatos para os nossos repórteres, dizendo como foi, como elas conseguiram fazer esse cadastro, porque ele é online. Os brasileiros que estão em Israel, eles não precisam ir até a embaixada, eles não têm nenhum protocolo para ir até a embaixada ou algum lugar físico para preencher formulário. Isso tudo é feito pela internet. E a FAB escolhe as pessoas elegendo por prioridades. Aquelas que mais precisam retornar ao Brasil, aí tem a questão de idade, doença, pessoas que não tinham passagens compradas, questão de vulnerabilidade, se estão mais próximas à faixa de Gaza ou não. Enfim, essa seleção é feita e o número que foi atualizado durante a madrugada da FAB, viu, Gardinari, já chega a 2.700 brasileiros que pediram carona para a FAB. Isso é uma espécie de carona, né? Eles não estão pagando por essas passagens. O avião brasileiro vai até lá e traz esses brasileiros para cá. Brasileiros que têm dupla cidadania. Eles são israelenses e brasileiros também. Você disse bem, Passaia, é uma carona, um pedido de repatriamento. O critério é, em primeiro lugar, pessoas que residem no Brasil. Em segundo, pessoas que ainda não tinham comprado passagens aéreas pelos voos comerciais. Inclusive, a recomendação do Ministério de Relações Exteriores é para aquelas pessoas que têm a passagem comprada, que aguardem a possibilidade do retorno em voos comerciais. A prioridade nesse momento para os residentes no Brasil que estavam em Israel sem a passagem comprada para o retorno. As imagens que nós estamos mostrando nesse momento desse avião que chegou à base aérea de Brasília exatamente 1 hora atrás, Passaia. Foi às 4h08 que esse avião pousou com os primeiros 211 brasileiros que conseguiram retornar para o Brasil. E a previsão é que até o próximo domingo, outros 5 aviões da FAB possam trazer mais brasileiros de volta ao país. Matheus Scavazini fala ao vivo desse local que nós estamos mostrando aqui agora. Bom dia para você, Matheus. Bom dia, Passaia. Bom dia para todo mundo que acompanha o Balanço Geral Manhã. É isso mesmo, como você mesmo disse, pouco depois aí das 4 horas da madrugada agora, pousou então o avião da Força Aérea Brasileira, trazendo os primeiros 210 brasileiros repatriados aí de Israel após o confronto aí de Israel com o grupo terrorista Hamas, né? Esses então foram os primeiros 210 brasileiros do total de 900 brasileiros que devem ser trazidos até o próximo sábado, um total de 5 voos. Esse foi o primeiro que chegou aqui em Brasília ainda há pouco. Os próximos 4, então, um deles vai para Guarulhos, né, com escala também em Recife, e os outros 3 com destino ao Rio de Janeiro, né? Esses voos que vão sair sempre aí no horário de Tel Aviv, ali, próximo ali, logo depois do almoço, com previsão de chegada, inclusive, o próximo amanhã, às 11 horas da noite, no Rio de Janeiro. Então, a gente conversou com algumas pessoas que saíram aqui, inclusive com o primeiro casal que saiu da aeronave assim que o avião pousou aqui. São pessoas que estiveram lá para orar, para visitar ali Jerusalém, para visitar Israel, conhecer um pouco mais de Israel, e eles estavam muito assustados, né? Disseram que estavam muito assustados, escutavam a sirene e que aquilo causava um enorme susto para todo mundo que estava ali, mas também reforçaram bastante que o Israel tem bastante bunker, né, que eles chamam, que são aqueles lugares para as pessoas ficarem protegidas aí durante ataques aí como os que vêm acontecendo nos últimos dias, Passaia. Beleza, Matheus, obrigado por enquanto. Continua aí, viu, Matheus? Eu quero colocar agora o relato de algumas pessoas que acabaram de chegar e conversaram com o nosso repórter. Põe lá. E qual é a primeira coisa que você vai fazer saindo daqui? Ver meus filhos. A gente tem conversado, enquanto eu tenho sinal, eu converso com meus filhos. Mas durante todo o voo, eu querendo tranquilizá-los, eu não pude.
Então, abraçar, beijar muitos dos meus filhos. A minha filha é recém-casada, eu ganhei mais um filho, então eu tinha 2, agora são 3 filhos. E a minha ansiedade é de abraçá-los, de beijá-los. É isso que eu quero fazer, né? Apesar de estar indo para Sorocaba primeiro, mas a gente já mandou mensagem para ela já está sabendo. Então, dá uma olhada. Eu fiquei alegre de estar aqui no Brasil, muito alegre. Mas eu estou triste por quem ficou lá ainda, pelo Estado que está em Israel, porque eles estão em sofrimento. Entenda que vocês conhecem a Aline em Israel, né? A Aline, eu sigo ela há muitos anos já. O marido dela foi para a guerra. Ela tem um filho de 3 anos e está grávida, está prestes a ganhar nenê. Essa é a situação do povo de lá. Todos os homens e mulheres, porque o exército lá não é só formado de homens. As mulheres participam, obrigatório para mulheres 2 anos e para homens 3 anos. E todo o exército reservista foi convocado. Então, homens e mulheres foram convocados. A gente, como eu disse, a gente não está preparado para uma enchente. Uma enchente devasta, imagine bombardeio. Lá, todos os lugares têm bunkers. Se não é num prédio, no subsolo, as casas têm bunkers. Tem bunkers coletivos, públicos nas cidades. Então, a gente não está preparado para isso. Então, isso causa, num primeiro impacto, causa dor, causa sofrimento, causa todos os sentimentos que você pode imaginar. Agora, o interessante é você estar alegre por estar no solo brasileiro, falar português e uma tristeza imensa de quem ficou lá, daqueles israelenses, né, que amam aquela terra, que estão sendo convocados para voltar para aquela terra. Todo judeu ele está sendo chamado dos 4 cantos da terra para voltar. Você chegou quando lá? Que dia foi? Foi no primeiro dia, no segundo dia? Como aconteceu tudo por lá? Bom, incrivelmente a gente chegou na sexta-feira e aí com jet lag, fuso horário, cansado, a gente ficou aquele dia e aí no sábado, quando amanheceu, já amanheceu com a sirene. Hoje a gente chegou aqui, então deu 6 dias toda a minha estadia lá. A gente ia ficar lá 15 dias gravando um documentário, uma série sobre as mulheres da Bíblia. E aí o primeiro dia de gravação era no domingo. A gente chegou na sexta, descansou no sábado e o primeiro dia de gravação era no domingo. E a gente ia para uma cidade chamada Ashkelon e foi uma das primeiras cidades a serem afetadas com atentado. E hoje ela está destruída assim. E era a nossa primeira cidade do lado de Gaza. E aí a gente ficou muito assustado com tudo isso. E qual foi a sensação então de chegar e ouvir a sirene pela primeira vez e ver como é que você ficou sabendo? Você escutou? Você estava próximo? Como é que foi? A gente foi meio ingênuo assim, porque estávamos dormindo, cansados e tal. E todo mundo acordou com a sirene, mas a gente demorou a assimilar a gravidade e com aquilo ali é sério, né? Então ela tocou umas 2 vezes assim no intervalo, sei lá, de 20 minutos. E a gente teve um privilégio de ter um bunker dentro do apartamento onde a gente estava. Então, as construções novas em Israel, todas as casas, os apartamentos novos, tem que ter um bunker tipo particular, né? A maioria dos vídeos e das pessoas que eu entrei em contato, o bunker era no subsolo do prédio e coletivo. O nosso era dentro do apartamento. A partir daquele momento, o nosso guia ligou, falou, ó, liga a televisão ou vê aí a internet, porque o país está em ataque e você ouviu a sirene, corre para o bunker, fecha as portas, só saia de lá quando cessar. A partir daquele momento ali, a gente entendeu a gravidade da coisa e ficamos, assim, muito preocupados como seriam os próximos dias e a nossa saída dali. Você vinha comentando também que você tem um filho, né? E você chegou a fazer um vídeo imaginando o pior. Como é que foi isso? Assim, sem desespero, a gente estava muito sensato e seguro, nada assim, mas eu pensei nisso e eu não contei para ele, para não preocupá-lo. Ele tem só 4 anos e ele sabe que eu estou viajando e eu viajo com costume, mas eu queria ter um momento de despedida para ele. E aí eu tive essa decisão, ela é muito racional. E eu gravei um vídeo para ele, mandei para a mãe dele e falei, ó, você não assiste e nem mostra para ele, mas se algo acontecer comigo, eu queria muito que você mostrasse esse vídeo para ele. E falando com ele ali, eu fui sensato, falei de tudo que ele representava para mim, mas também me despedindo. E se um dia ele revesse aquele vídeo, eu falo, quando você for o eu do futuro, né? O nome dele é Otto,
Quando o Otto do futuro estiver vendo esse vídeo, saiba que seu pai foi muito feliz esses 4 anos ao seu lado. E agora, qual o sentimento voltando ao Brasil, ver o filho? A ficha vai caindo, né? E graças a Deus ele não vai precisar assistir esse vídeo. Eu tô aqui. Que coisa, né? Emocionante. Deu até um aperto na garganta aqui, porque ele tem o filho dele, o Otto. Ele grava um vídeo se despedindo, caso aconteça alguma coisa, na hora, não tem como você não fazer comparação. Eu já pensei se estivesse no lugar dele gravando um vídeo para o meu filho, Bruno, e para minha filha, Ellen. Coisa impressionante, né? Ainda bem que esse pai conseguiu retornar ao Brasil.